Meu Coraã Libraó acelerou quando viu Veândio pela primeira vez. Enian Libraó era Baban fazendo algo errado. Era meu filho, Davi, com 7 anos, sentado sozinho no CH Libraó do quarto, conversando com a parede como se houvesse algum copyright M ali. Seus lambios se moviam em sussurro, as Emian Libros tremendo enquanto ele Abraão ava os joelhos. A Sean Sentimumera que coloquei escondida atrás do espelho captou cada detalhe. A luz da tarde entrando pela janela, o peão sobrescrito 3 flutuando no ar, e ele, meu filho, chorando sem fazer barulho. Eu havia chegado ao topo. Vanâncios Júnior, o número 7 do Real Madrid, ganhos de 4 milhões por mês, patrocinadores em 7 para Anzes, a carreira que sonhei desde criança jogando descauão na favela de San Libraó Goan Alô. Minha Emian Libraé vendia água de cocô na praia para eu treinar. Meu pai desapareceu quando eu tinha 5 anos. Eu prometi que meu filho nunca sentiria aquele vazio. Que ele teria tudo. Tudo. Menu. Meus olhos queimavam vendo aquele veande no meu escritão sobrescrito 3 Rio em Madrid, sentada em uma cadeira que custava mais que a casa onde cresci. A Baban, Matilde, uma mulher de 52 anos que cuidava dele há 2 anos, estava fazendo dever de casa com as 2 filhas dela quando meu filho entrou no quarto dela sem ninguém copyright me notar. Aquela Sean Sentimumera foi uma paranoia minha. Tinha lido uma Matian Copyright Ria sobre abuso e decidi que ninguém Copyright M, absolutamente ninguém Copyright M, passaria perto dele sem eu saber. Contratei um Tean Copyright Knico de Seguran a caro. Cansentimumeras em 5 modos. Mas eu nunca esperava ver isto. Davi falava com algum Copyright M invisível. Chamava por papai. Dizia que sentia falta. Perguntava por que o Enian Libraó ia Busan lá na escola como as outras crianças. Por que ele dormia sozinho. Porque, quando eu ligava, eu estava sempre com pressa. Minhas Emian Libros tremiam segurando o telefone. A verdade é um copyright que eu estava ocupado. Tenhamos jogado contra o Barcelona 3 dias antes e o Tean Copyright Knico queria Nan Lise de Veândio. Tinha contrato de publicidade com uma marca de energia. Tinha César Libraó de fotos para a revista. Tinha reunião Libraó com o agente sobre uma pós-anvel transferência para um clube Anhab. Tinha treinamento duplo porque meu desempenho tinha caído 2% nos últimos jogos. 2%. Um número invisível que exigia sacrifício visível. Sacrificial Deli. Lembrei quando Davi tinha 4 anos e me perguntou por que o Enian Libraó comia com ele no almoão. Respondi que adulto come rampido, e sai correndo. Ele tentou comer rampido também copyright M, quase se engasgou. Matilde me contou depois, rindo, pensando que era fofo. Uri tomba copyright M. Mas aquilo Enian Libraó era fofo. Aquilo era ele aprendendo que amar algum copyright M significa desistir de comê-lo lentamente. Quando tinha 6 anos, na reunião Libraó de pais da escola, a professora disse que ele desenhava casas vazias. Sempre casas vazias. Sem gente dentro. Com janelas abertas como se algum copyright M tivesse fugido. Pedi que ela Enian Libraó levasse aquilo para o lado pessoal. Crianças desenham o que vem na TV. Paguei uma taxa extra para ele ter aulas particulares de artes. Como se a arte pudesse consertar o que dinheiro Enian Libraó compra. Naquela noite, assisti ao veândio inteiro 13 vezes. Davi conversava com o invisível papai e pedia desculpas. Desculpas. Ele pedia desculpas porque o Enian Libraó tinha tempo para ele. Porque uma criança de 7 anos achava que a culpa era dela. Que talvez se ele fosse melhor, se fosse mais interessante, se Enian Libraó existisse, eu teria tempo. Parei o veândio num frame onde o rosto dele capturava uma luz dourada vinda da janela. Seus olhos estavam fechados. Seus lambios formavam uma palavra que Enian Libraó conseguia ouvir bem pela qualidade do audio. Mas consegui ler nos lambios. Ele dizia, por favor. Meu telefone tocou. Era meu agente. Disse que Enian Libraó era boa hora. Ele continuou. Um clube saudita estava oferecendo 180 milhões de euros por temporada. Eu poderia parar de jogar em transanos, aos 32. Aposentado em One Piece. Billion One Hill. Legend One Hill. Eu disse que ia pensar. Desliguei e fiz algo que Enian Libraó tinha feito em meses. Fui para o quarto de Davi enquanto ele dormia. Ele estava de pijama de Super Haran sobrescrito 13, aquele que ele tinha pedido para eu comprar 5 meses atrás e eu paguei para entregarem sem ir olhar. Sua respiração Libraó era profunda.
Sua Emian Libraó esquerda segurava um urso de pelância cinzento que Matilde tinha dado para ele. Emian Libraó era um presente de marca. Custava talvez 20 euros. Mas ele dormia abraão-ado naquilo, como se aquilo fosse o tesouro do mundo. Eu estava perdendo tudo enquanto colecionava tudo. Sentei no CH Libraó do quarto dele, com as costas contra a parede, e chorei. Chorei daquele jeito silencioso que Vocan aprende quando cresceu com pouco e precisava que ninguém copyright me soubesse que Vocan estava sofrendo. Minha Emian Libraé chorava assim também copyright me, quando chegava do trabalho e pensava que eu estava dormindo. Ela Emian Libraó queria que eu soubesse que ela tinha medo. Agora era a vez de meu filho ter medo. Naquela madrugada, peguei todas as centimumeras de vigil centimuncia e as removi. Aquilo Enian Libraó era segura Era prisa Libraó. Era a mesma coisa que meu pai tinha feito comigo, deixando que eu sentisse observado, avaliado, nunca suficiente. Ele tinha desaparecido, mas sua ausência tinha ficado. Eu estava fazendo o oposto. Estava presente demais nas centimumeras, ausente demais na vida. Liguei para meu agente de volta. Recusei o contrato saudita. Disse a ele que queria reduzir meu Calenhan Rio de publicidade em 50%. Que Enian Libraó faria mais patrocínios que exigissem viagens. Que meu Roran Rio de treinamento seria apenas de manhã Libra, nunca à noite. Que sambados e domingos eram em tocan vez. Que isso ia reduzir meus ganhos em aproximadamente 30 milhões ES por ano. Meu agente entrou em centimunico. Eu comecei a sorrir. Aguardo sua confirmação Libraó para entregar o bloco 2. Perfeito. Aqui estião o bloco 2. A primeira mudança foi pequenininha. Liguei para Davi antes do treinamento, Enian Libraó depois. Ele estava comendo cereal quando atendi, e ouvi o barulho da colher batendo na tigela. Perguntei como tinha sido seu dia na escola. Ele respondeu com uma palavra. Depois duas. Depois ficou em silêncio. Aquele silêncio doa a mais que qualquer grito. Ele Enian Libraó sabia como falar comigo. Pedi que Matilde me fizesse um favor. Que tirasse uma foto dele na saanda da escola. Nada de poses. Apenas ele, como estava. Recebi a imagem 30 minutos depois. Davi vinha caminhando com a mochila pesada, o uniforme um pouco sujo de grama, o cabelo despenteado. Ele olhava para o CH Libraó, Enian Libraó para o can copyright Enian Libraó para frente. Para baixo. Como se procurasse moedas que algo a copyright me tivesse perdido. Naquela teraná, pedi licença do treinamento com a desculpa de uma lesão Libraó no tornozelo. Fui pegar Davi na escola. Ele Enian Libraó me reconheceu de imediato. Estava em peão copyright perto do Portian Libraó de ferro, junto com outras crianças que esperavam pelos pais, quando me viu. Seu rosto passou por uma sequência de ES que duram talvez 2 segundos. Confusa Libraó desconfia a espera a medo de que aquela espera fosse traanda novamente. Depois ele correu. Enian Libraó para mim. Correu para TRANS, para a professora, como se precisasse confirmar que aquilo era real. Como se eu pudesse ser uma Lucina Libraó. A professora sorriu e colocou a Emian Libraó dele na minha Emian Libraó. Seu toque era pequeno demais. Fomos para um parque perto de casa. Enian Libraó para um parque de marca internacional com tobogã Libra de ouro. Um parque simples, com grama velha, horrores que tinha nomes que Enian Libraó sabamos, um balão que rangan quando Vocan se movia. Davi subiu no balão e perguntou se eu ia empurrá-lo. Emperor. A primeira vez, ele riu. Era um riso que vinha de um lugar que tinha sido congelado. Aquele riso descongelava devagar. Empurrei mais 5 vezes. 6. 7. Meu braço comiam ou a doer. Continue. Quando paramos, ele pediu para ir novamente. Essa foi a conversa que mudou tudo. Enquanto balançava, ele perguntou por que eu tinha sumido. Enian Libraó disse por que Vocan viaja tanto. Enian Libraó disse por que Vocan trabalha demais. Disse por que Vocan sumiu. Como se eu tivesse morrido e depois voltado como um fantasma. Eu Enian Libraó sabia como responder sem cair na armadilha de culpá-lo. De dizer foi pela sua segurança, pela sua futuro, para Vocan poder ter tudo. Porque aquilo era mentira. Aquilo era o que adultos dizem quando fazem coisas erradas pelos motivos certos. Em Enian Libraó eu disse a verdade. Disse que eu tinha um buraco dentro de mim.
que era um buraco deixado pelo meu pai que tinha saando quando eu era pequeno, e que eu tentava preencher aquele buraco com coisas. Tropha copyrightas. Din Harrow. Reconhecimento. E que enquanto eu enchia aquele buraco, eu estava esvaziando Vocan. Que tinha colocado Sean Sentimumeras para vigiar Vocan porque eu tinha medo de perder Vocan Tamban Copyright M. Que perdia Vocan todo dia ao escolher outras coisas. Davi parou de balanar. Se virou para mim com os olhos marejados. Perguntou se eu o amava. A resposta era sim. Mas o sim tinha chegado atrasado demais. O sim tinha chegado quando ele J.A. estava falando com o fantasma. Naquela noite, chamei uma reunião Libraó com meu agente, meu treinador e minha assessora de Emiândia. Sentei em uma mesa de vidro preto e disse que queria fazer mudanças estruturais na minha vida profissional. Meu treinador disse que eu estava em forma. Minha assessora disse que tinha 2 contratos de publicidade pendentes. Meu agente perguntou se eu tinha recebido uma oferta de outro clube. Nenhum deles perguntou se eu estava bem. Expliquei que queria reduzir o Calenham Rio de viagens internacionais. Que queria ter fins de semana livres. Que queria sair do campo mais cedo nos treinamentos se houvesse uma situação Libraó pessoal que exigisse. Que isso significava menos visibilidade, menos ganhos de publicidade, menos oportunidades de transferência. Meu agente calculou em voz alta. 35 milhões menos por ano. Eu perguntei se tinha um preão para ter um filho que Enian Libraó falasse com fantasmas. Ele Enian Libraó respondeu. Comecei a mudar a rotina. Acordava com Davi. Tomava cafeã copyright com ele. Ouvia sobre sua professora de inglês que falava errado. Sobre o menino que o empurrou no recreio. Sobre um desenho animado que ele queria assistir comigo. Assistimos juntos. Era um estian sobrescrito 3 rias simples, com lian es simples. Um garoto que aprendia a dividir. Uma garota que descobria que poderia fazer amizades mesmo sendo diferente. Um cachorro que entendia que proteger Enian Libraó significava aprender. Eu estava aprendendo com desenho animado de Crian. 3 semanas depois, recebi uma liga An Libraó do meu treinador. Ele queria que eu voltasse aos treinamentos noturnos. Que tinha uma oportunidade de expandir meu programa de Foran A. Que era crucial para a Superíndice 3ª temporada. Disse Enian Libraó. Ele ficou em silêncio. Depois disse que eu estava cometendo um erro. Que minha carreira Enian Libraó era infinita. Que em 5 anos, eu talvez Enian Libraó tivesse oportunidades como agora. Eu respondi que em 5 anos, Davi Tamban Copyright Enian Libraó seria mais pequeno. Aquela terã a feira que mudou minha vida, eu estava no CH Libraó do quarto dele, lendo uma estian sobrescrito 3 rias sobre um PR Ansip que descobria que coroa Enian Libraó era o mais importante. Davi dormiu com a cabian A no meu braão. Sua respiração Libraó era profunda e segura. Seu rosto Enian Libraó tinha aquele vinco de preocupação Libraó que tinha antes. Eu estava sentado ali, com o cabelo dele tocando meu queixo, e percebi algo. Eu tinha passado 7 anos correndo para fora de mim mesmo. Correndo para longe do menino que fui. Do vazio que meu pai deixou. E tinha passado 7 anos colocando meu filho no mesmo caminho. Aquilo Enian Libraó era aquilo era Maldian Libraó. Meu telefone vibrou. Era uma notificação Libraó. A revista Autosporto tinha saando. Eu estava na capa. O teântulo dizia o homem mais rampido do mundo. Mas naquela foto, meu sorriso era falso. Meus olhos estavam vazios. Era exatamente o rosto de quem tinha perdido tudo enquanto ganhava tudo. Lentamente, tirei meu braão debaixo da cabiã de Davi e o coloquei no travesseiro. Saí do quarto e fiz algo que Enian Libraó tinha feito em meses. Chamei minha Enian Libraé. Ela atendeu no 3º toque. A voz dela tremeu quando ouviu a minha. Perguntou se algo estava errado. Disse que Enian Libraó, que o San sobrescrito 3 queria conversar. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Depois ela começou a falar. Sobre seu trabalho novo em um supermercado. Sobre a vizinha que tinha adotado um gato. Sobre coisas pequenas que formavam uma vida verdadeira. Eu ouvi cada palavra como se fossem diamantes. Antes de desligar, perguntei se ela se arrependia de ter tido eu. Ela começou a chorar. Disse que nunca. Que teria tido 100 filhos se pudesse. Que cada noite que ela dormia sabendo que eu era feliz era melhor que qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar.
Em Tean Libraó eu entendi. Meu pai tinha saando porque ele Enian Libraó entendia aquilo. Ele tinha medo de tudo. De sua PRAN sobrescrito 3 pria incompetência. De seu PRAN sobrescrito 3 prio vazio. E em vez de encher aquele vazio com a presenhã de quem o amava, ele correu. Eu estava fazendo a mesma coisa. Aguardo sua confirmação Libraó para o bloco 3, CL Amax e encerramento.